China reprime pregações online de pastores e proíbe evangelizar jovens. Agindo desta forma, ela está tirando o sagrado da próxima geração. Nos Estados Unidos, Donald Trump implanta o crédito social. Você tem noção do que seja o crédito social? Se você não tem noção, fica no vídeo até o final. Na América do Sul, nós temos as igrejas protestantes se prostituindo de graça e assim zombando do nome sagrado de Deus. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Kleber, pastor Kleber Correia, eu sou professor, sou teólogo, sou um examinador da literatura do Antigo e Novo Testamento, também sou um examinador da literatura conservadora e da literatura progressista. Então nós vemos claramente que o Estado democrático de direito no Ocidente, por meio não só do governo do Trump, mas os anteriores a ele, literalmente, daqui a alguns anos, nós não teremos mais uma democracia no Ocidente. Porque, na verdade, os poderosos descobriram que esse lance de democracia é muito trabalhoso, traz muita dor de cabeça. E cá para nós, eles não precisam de democracia, porque eles têm tudo que eles precisam. Seja bem-vindo ao canal. Vamos ao texto que a China proíbe pregações online de pastores e proíbe literalmente evangelizar os jovens. Como que eles conseguiram isso? Pelo parlamento. Você que acredita piamente que a igreja não deve se envolver na política, eu acho melhor você rever os seus conceitos. Porque se dentro da China tivesse uma bancada forte no parlamento para vetar esses projetos, será que isto aconteceria? Mas o pastor Kleber, dentro da China, lá não há Estado democrático de direito. Lá é uma ditadura, sim, mas e no Ocidente? É para você pensar. China reprime pregações online de pastores e proíbe evangelizar jovens. Agindo assim, eles estão tirando o sagrado desta nova plataforma que as nossas vidas estão. Você que não tem WhatsApp, você que não tem rede social, você que não faz compras online, você que não trabalha online, daqui menos de 15 anos, 10 anos, você vai ser uma pessoa obsoleta, nunca esqueça disso. A China instituiu regulamentações que proíbem conteúdo religioso online, incluindo ensaio de lições bíblicas para crianças e formação de grupos de jovens. Com base em leis e normas anteriores, os artigos divulgados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos restringem de forma significativa publicações e circulação de conteúdo religioso na internet. Abre aspas, não é conteúdo religioso. É a cultura de Deus sendo levada aos homens, ao pecador, por meio das pregações online, fecha-se aspas. Fazendo isto, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando o sagrado da plataforma. Esta plataforma digital, onde as nossas vidas estão. Você que se recusa a subir a esta plataforma, em menos de 10 anos, 15 anos, você não vai servir para nada. Então é muito importante que você entenda o seguinte: você precisa acompanhar o movimento cíclico do globo terrestre. Caso contrário, daqui a alguns anos você simplesmente não serve para nada. Esta não é a primeira vez que a China aperta o cerco à vida religiosa. Abre aspas, não é vida religiosa. É vida mergulhada dentro da cultura de Deus. Fecha-se aspas. E se a cultura de Deus está inserida em você, que é uma cultura extremamente forte, poderosa, ousada, santa, você tem autoridade neste mundo para pregar para os outros. Então não é vida religiosa. Ok? Fecha-se aspas. Mas pode ser uma das mais invasivas tecnologicamente. Na era do ministério digital, que verdadeiramente nós estamos numa era do ministério digital.
Você que não usa a rede social, as redes sociais, para anunciar a palavra de Deus, você já está ficando para trás. Onde sermões são transmitidos e orações ecoam. Regulamentação parece uma tentativa deliberada de desconectar o sagrado do social, diz a revista Bidwitter. Então aqui está bastante claro o que eles estão fazendo. Eles estão desconectando o sagrado da vida social dos jovens. Aí, quando eles desconectam o sagrado desta plataforma, que é o novo mundo, é a nova Aurora, que é um mundo de terror, é um mundo onde os ditadores irão comandar com mão de ferro, principalmente os ditadores ocidentais, como Donald Trump e muitos outros. Eles não querem mais esse lance de Estado democrático de direito. Porque dentro de um Estado democrático de direito, é o povo que elege eles. E se eles foram eleitos pelo povo, eles devem satisfação ao povo. Num regime tirânico, num regime déspota, eles não têm que dar satisfação à mídia e muito menos o povo. Você entende? Abre aspas. Dentro de um regime tirânico, não há liberdade para o cristianismo se desenvolver. Eu já falei isso aqui. Se o cristianismo não se desenvolve, você também não se desenvolve, a sua família não se desenvolve. É muito importante que você entenda isto. Basta você olhar para a Coreia do Norte. Existe cristianismo? Existe, nos porões. Olha para a China, o que a China está fazendo com os cristãos. Tem um montão preso. Veja bem se há cristianismo dentro da Rússia. Há cristianismo, há liberdade para a cultura de Deus se proliferar e libertar os homens dos grilhões do diabo dentro destes regimes tirânicos? Eu vou deixar você responder. Então, quando eles desconectam o sagrado desta plataforma, acabou para a próxima geração. Porque sobre esta plataforma, ali vai ter tudo. Vai ter aborto, vai ter muita corrupção, vai ter muito ódio, vai ter muita vingança, vai ter muito assassinato, vai ter muita prostituição, vai ter muitas igrejas inclusivas, vai ter muita zombaria com o nome sagrado de Deus, vai ter muita depressão, as pessoas vão se matar. Tudo isto estará sobre esta nova plataforma, menos o sagrado. Então é bom você parar para refletir sobre o que você está apoiando, principalmente você que é pastor, que exerce influência dentro da tua igreja. Segundo tradução dos regulamentos, o artigo 5º estabelece que o clero só pode pregar ou oferecer educação e treinamento religiosos online por meio de sites, aplicativos, fóruns e plataformas de organizações religiosas registradas que possuam licença de serviço de informação religiosa na internet. Abre aspas novamente, não é serviço de informação na internet, é o serviço da divulgação da cultura de Deus, fecha-se aspas. E eles temem a cultura de Deus, por isso tem que ser reprimida, por isso tem que ser cancelada e por isso tem que ser controlada com mão de ferro. A revista observa contas pessoais em redes sociais, transmissões ao vivo, grupos de WeChat ou fóruns informais são estritamente proibidos para instrução religiosa. No mesmo trecho, a publicação afirma: a autopromoção é proibida. E o clero não pode usar a identidade religiosa para atrair seguidores ou tráfego. Envolvimentos estrangeiros são proibidos. Não é permitido apoiar ou participar de infiltração religiosa no exterior, ou seja, o controle total pelo Estado. É o controle assim com mão de ferro para que a cultura de Deus não se desenvolva. Preste atenção, você que é contra
que alguns pastores se envolvam na política. Preste atenção aqui nesse próximo parágrafo. O artigo 10 proíbe o clero de difundir ideias religiosas a menores pela internet, de induzir crenças nesse público, bem como de organizar crianças para a educação religiosa, para a educação da cultura de Deus. A educação religiosa é do Estado, que quer proibir, que quer banir, que quer controlar, que quer exterminar a cultura de Deus dentro do mundo dos homens. Treinamentos e acampamentos, conforme a Widwitz. O clero não pode evangelizar para usuários menores de idade, nem organizar acampamentos ou treinamentos religiosos para jovens. Não é treinamentos religiosos, é oferecer a cultura de Deus aos jovens, para que os jovens possam verdadeiramente conhecer o mundo verdadeiro. É muito importante que você entenda isso aqui. Então aqui o artigo 10, onde que isto foi aprovado? No parlamento. Então você que é apolítico, que odeia a política, que você que não aceita que pastores sejam enviados para o Congresso, é melhor você rever os seus conceitos. Porque é lá no parlamento que eles estão conseguindo isso aí, ó, praticamente banir, varrer a cultura de Deus de dentro da China, é no parlamento. Aqui no Brasil nós temos uma bancada forte que muitos cristãos ainda olham para esses pastores com muita desconfiança, jurando que eles não são homens de Deus, que se eles fossem homens de Deus eles não estariam na política. Mas é verdade também, se eles não estivessem lá, a igreja brasileira hoje estaria nesta mesma condição aí, ó. Porque eles teriam aprovado muitas leis proibindo a evangelização. Como hoje é proibido evangelizar em metrô, em trem. É uma dificuldade infernal para você entrar num asilo. É uma dificuldade infernal para você entrar nos hospitais. Então é muito importante que você entenda que, abre aspas, vou falar de mim, tá? Kleber, eu não tenho condição de me envolver na política. Eu não tenho. Aquilo lá não é para mim. Mas o João não é o Kleber. O Francisco não é o Kleber. O Nescofeno não é o Kleber. Talvez Deus tenha preparado ele para ele formar lá uma bancada forte de cristãos para não deixar essas leis entrarem em vigor na nossa sociedade. Fecha-se aspas. É bom você parar para refletir sobre estas coisas. E outra coisa, infelizmente, nós temos dentro das igrejas protestantes no Brasil, os homens não mudam. Estão mergulhados em tradições, e a tradição dos homens mergulhou a igreja na prostituição, no inferno, na hipocrisia, na mentira, na trapaça que hoje a igreja protestante é. Veja, você que está na igreja, você que está com 70, 60, 50 anos, o próprio mundo onde você está, que é um mundo cíclico, e o tempo e o espaço, eles obrigam você a mudar. Você tem que mudar, evoluir como filho de Deus, porque o próprio tempo e o espaço exigem isto de você. Se você não muda, meu irmão, eu lamento dizer, mas você é um homem religioso. Mas vamos continuar aqui. O relato acrescenta: a comercialização é proibida. Não deve haver arrecadação de fundos, venda de produtos religiosos ou monetização de atividades religiosas online. Evangelização com inteligência artificial também está fora de cogitação. O clero não pode usar inteligência artificial generativa para produzir ou disseminar conteúdo religioso, disseminar a cultura de Deus numa sociedade religiosa. De acordo com a mesma fonte, o descumprimento pode acarretar penalidades administrativas, incluindo suspensão de credenciais religiosas, encerramento de contas online e investigação criminal. A publicação registra ainda plataformas que hospedam conteúdos não conforme podem ser obrigadas a restringir
advertir ou encerrar contas ofensivas. Chega aí. O que você viu aqui? Aqui você viu que a cultura de Deus, ela vai ser literalmente banida da China, daquele continente. Vai haver igreja lá? Sim, vai haver igreja. Como hoje há muitas igrejas dentro da China. Mas quem controla aquilo lá? É o Estado. E em Marcos, capítulo 3, vou te levar lá. Então, aqui nós estamos em Marcos, capítulo 3. Olha o que diz aqui o versículo 6. Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele. Esses herodianos aqui representa o Estado opressor romano. Chega aí. Então ali em Marcos capítulo 3, 6, você tem o Estado dentro dos templos religiosos, porque eram templos religiosos dos judeus. Os herodianos estavam ali controlando como seriam as pregações. E é o que você tem hoje na China. E logo você vai ter na América do Norte, e logo também você vai ter na Cuba do Sul, você vai ter na América do Sul toda. E neste tempo, tu já fique sabendo que se você não dançar a música que o Estado botar para você dançar, acabou para você, pastor. Seus sermões, você vai preparar o sermão, você vai entregar a um agente do Estado, ele vai conferir o que você vai pregar, como é na China hoje, ok? Se ele tiver de acordo, você prega. Se ele não tiver de acordo, você vai ter que mudar o sermão e preparar o sermão assim como o Estado deseja. Crédito social. O crédito social é a mesma coisa. Crédito social, o Estado coloca uma música para você dançar. E aí você fala, não, eu não vou dançar essa música. Se você não dança essa música, você não pode comprar, você não pode ter conta em banco. Se você tiver conta em banco, todo o seu dinheiro vai ser bloqueado. Você não pode comprar 1 quilo de açúcar por causa dos seus créditos sociais, que certamente serão baixos por causa das penalidades que o Estado infringirá sobre você. E não fica só aqui não. Por você não se curvar diante do Estado, você vai ter uma vexação, uma humilhação em público. Ou seja, telões irão exibir o teu nome e a tua cara, dizendo para você que você é um favelado, um arruaceiro, um desobediente, que você precisa ser punido. Ou seja, esquece trabalho, esquece hospital, esquece plano de saúde. Nem você e nem a tua família irão ter nada enquanto você não se curvar diante do Estado. É este mundo que espera por nós. Mas o Senhor Jesus Cristo prometeu que protegeria os seus. E você tem sido fiel a Deus? Você tem denunciado esse comportamento prostituto, esse comportamento devasso, esse comportamento religioso da igreja, esse comportamento hipócrita, esse comportamento que o cara tá em cima do altar, ele fala uma coisa, embaixo ele fala outra. Tu tem denunciado esses homens? Ou você está literalmente de acordo com eles? Ou você concorda que tudo que eles falam? Ou você esqueceu quem é o seu Deus? É o teu pastor ou é o Senhor Jesus Cristo? Porque dias horríveis virão, a cobrança vai chegar, a cobrança irá chegar. Na verdade ela já chegou, né? A cobrança ela já chegou, essa é a verdade. E logo ela vai se incorporar, crescer, se expandir. E você vai ver que com o nome de Deus não se brinca. O juízo de Deus começa pela igreja. Eu acho que é 1 Pedro 3,4. E este juízo já começou. Eu espero que esse conteúdo possa somar com você, possa fazer você refletir como você está diante do poderoso Senhor, e que a poderosa mão de Deus possa te encontrar e elevar o seu caráter e santificar a tua vida, para que você não aceite ser servo de homens, mas que você cumpra o seu chamado no mundo dos homens. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.